Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, define a carreira de muito profissional por aí: a gestão de conflitos. A ideia aqui é entender como transformar aquelas situações de pressão, sabe? Aquelas que normalmente só drenam nossa energia, numa verdadeira vantagem competitiva. E para isso, vamos usar um conceito-chave: a antifragilidade. A pergunta que não quer calar é essa, né? Por que o conflito no ambiente de trabalho consome tanto da gente? A resposta, eu já adianto, talvez não seja a que a maioria espera. Nessa análise, a gente vai desconstruir as reações mais comuns e apresentar um novo jeito de pensar, um modelo mental para lidar com a pressão de forma bem mais estratégica e construtiva. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira grande sacada é que o conflito, em si, não é o verdadeiro vilão da história. Pensa bem, em qualquer ambiente profissional sério, que tem regras, prazos, expectativas altas, o atrito é praticamente inevitável, ele faz parte do jogo. E aqui está o pulo do gato. A questão não é o que acontece lá fora, mas como a gente reage aqui dentro. O desgaste de verdade acontece quando uma questão que é puramente profissional acaba sendo interpretada como uma afronta pessoal. É essa virada de chave na percepção que dispara todo um ciclo destrutivo. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nessa tal reação destrutiva. Entender esse mecanismo é o primeiríssimo passo para conseguir controlar e, no fim das contas, superar isso de vez. Tudo começa bem aqui. Uma crítica sobre um processo, um prazo que apertou, uma objeção de um cliente, tudo isso é internalizado. O sentimento que brota é de que a própria competência ou o valor como profissional está sendo colocado em dúvida, sabe? E qual é a consequência mais natural desse sentimento? A defesa. Claro, a comunicação, que deveria ser sobre resolver o problema, vira uma batalha para proteger o ego. Aí o tom fica mais duro, a postura já se fecha e a chance de colaborar vai por água abaixo. E o resultado disso tudo? É quase uma receita de bolo. A emoção toma conta de tudo, o objetivo principal, que era achar uma solução, se perde no meio do caminho. E a relação profissional, que deveria ser um ativo, sofre um desgaste que, na maioria das vezes, era totalmente desnecessário. Certo. Mas se essa reação é tão ruim, qual seria a alternativa? É exatamente aqui que entra um conceito, nossa, poderosíssimo: a antifragilidade. É uma mudança de mentalidade que vai muito, mas muito além de só ser resistente. É aqui que o jogo vira. Ser antifrágil não é sobre aguentar a pancada. É sobre usar a energia dessa pancada para ficar mais forte, mais inteligente, mais adaptado. É um conceito ativo, de crescimento, e não um conceito passivo, de pura sobrevivência. Essa comparação aqui é fundamental para entender a diferença. De um lado, a gente tem a resiliência. Ela nos ajuda a voltar para o estado original depois de uma pressão. Do outro lado, a antifragilidade. Ela nos leva para um estado superior. Um problema deixa de ser uma ameaça que a gente tem que suportar e se transforma num insumo, numa matéria-prima valiosa para o aprendizado e para a melhoria. Tudo bem, o conceito é incrível, mas como é que se aplica isso no dia a dia? Vamos avançar agora para algumas ferramentas e princípios bem práticos que fazem da antifragilidade uma competência de verdade. A base de tudo é este princípio que ficou super conhecido pelo método de negociação de Harvard. A ideia é simples: separar a pessoa do problema. É totalmente possível ser firme, rigoroso e focado em resolver a questão e, ao mesmo tempo, manter o respeito e a cordialidade na relação. E como é que isso funciona na prática? Um profissional de alto nível consegue fazer essas distinções que são cruciais. A emoção do cliente vira um dado, não um ataque. A alimentação de um processo é uma variável, não uma falha pessoal. E a responsabilidade é da instituição, não um peso nas costas de uma pessoa só. Essa separação mantém a clareza e a autoridade. Vamos pegar um cenário clássico: o cliente agressivo. A mentalidade antifrágil permite uma reinterpretação completa da situação. Aquela agressividade não é sobre a gente, é um sintoma, um sinal de frustração, de insegurança, de perda de controle, é um diagnóstico e não uma ofensa. E aqui vai uma regra de ouro: tentar usar a lógica e argumentos técnicos em cima de um estado emocional alterado é perda de tempo. É como tentar construir um prédio num terreno que está tremendo. A primeira tarefa, e a mais importante, é estabilizar o campo emocional.
E esse desarmamento pode seguir um protocolo bem simples, mas que funciona muito. Primeiro, quebrar o ciclo de escalada, diminuindo o ritmo da conversa. Segundo, validar o sentimento do outro, algo como "eu entendo o seu incômodo", o que não quer dizer concordar com a crítica. E terceiro, focar no futuro, mostrando uma intenção clara de ajudar. Só a partir daí é que a conversa produtiva pode de fato começar. Quando a gente junta todos esses conceitos, dá para perceber que gestão de conflitos deixa de ser só uma habilidade interpessoal e se torna algo muito maior, uma competência operacional de altíssimo nível. É o tipo de coisa que cria um diferencial real na carreira. Resumindo a ópera, o profissional que domina essa abordagem não se deixa abalar, consegue manter o raciocínio claro justamente no momento em que a maioria perderia. E, o mais importante, extrai valor e aprendizado das situações mais tensas, fortalecendo a si mesmo e todo o processo. No fim das contas, o impacto disso é direto e estratégico. A capacidade de gerir atritos de forma madura não só evita o desgaste, mas protege e fortalece as relações comerciais. Isso cria uma vantagem competitiva gigantesca, porque preserva o ativo mais importante de qualquer empresa, a confiança dos clientes. E para a gente fechar, fica a reflexão. Diante do próximo desafio, da próxima objeção, daquela conversa difícil, a reação vai ser de defesa, vendo aquilo como uma ameaça, ou vai ser de curiosidade, enxergando ali uma oportunidade para aprender, ajustar e se fortalecer? A escolha, bom, ela define o resultado.